Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Libra. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesado, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser apoiar o canal, aqui embaixo tem os botões Seja Membro e Valeu. Se você quiser, você também pode hypar, deixar um comentário, se inscrever no canal e dar o like. Vamos lá. A Imperatriz, o As de Copas, a Morte, o Papa. Essa leitura é uma leitura muito forte, tá? Então, tome um pouco de cuidado, né? Bastante cautela ao interpretar se ela é realmente a situação de vocês. Eu sinto que tem uma energia por esses dias, provavelmente, né? Porque eu tô gravando isso no dia 21. Então, uma energia por esses dias de muita transformação, de muita resolução, tá? Porque acho que quase todas as leituras dessa série aqui, que foram todas lançadas essa semana do dia 21, estão sendo todas lançadas nessa semana. Elas falam disso, sabe? Dessa transformação, dessa resolução das coisas. E aqui a gente só tem arcanos maiores. A gente só tem arcanos maiores nessa primeira parte da leitura. A gente tem Imperatriz e veio uma mensagem muito assim coesa, né? Muito homogênea para mim sobre o que isso significa. E fala aqui que do renascimento, tá? Fala aqui do renascimento de um grande amor que vocês pediram para o divino, tá? Fala aqui, ó, do renascimento de um grande amor que vocês pediram para o divino para renascer da morte. Ou que pela intervenção do divino renascerá dessa morte. E o que significa essa morte? Essa morte aqui, ela pode significar duas coisas. Ela pode falar de uma situação, de um amor que parecia ter acabado,
de algo que parecia ter chegado no fim, que parecia ter chegado no limite. Mas ela também pode falar de alguma coisa que não estava nessa vida. Então, por exemplo, um amor, um sentimento que vem de vidas passadas, né? Ou que é desse tempo, mas está além dessa vida. É muito forte porque tem todos esses 4 arcanos maiores aqui e não fala sobre uma coisa que seja uma coisa cotidiana, sabe? Uma coisa muito casual. Com essa combinação, o renascimento desse amor é algo que é importante para a sua vida, é uma fonte de vida para você. Parece que isso faz parte da sua natureza, né? Parece que desde o seu nascimento você traz isso. Você traz isso na sua jornada. Você traz a busca por encontrar esse grande amor. E esse grande amor te foi trazido ou está lhe sendo trazido pelas mãos da espiritualidade. Esse amor, essa felicidade e esse amor para muitos, na verdade, né, por conta dessa questão de morte e renascimento, eu sinto que vocês já tiveram algum tipo de contato com essa situação, mas algo aconteceu aqui ou está acontecendo que deixou essa sensação de que vocês precisavam de ajuda, de que algo parecia estar se encerrando ou de algo que parecia não estar funcionando. Mas existe com essa carta da morte uma mensagem de que existe algo que existe algo que precisava de alguma maneira chegar nesse limite, sabe? Porque a morte ela fala de um limite para poder ser aquilo que deveria ser. Essa mensagem aqui, ela seria ela seria, teoricamente, tá? Ela seria uma mensagem assim, talvez horrível, né? Em outro contexto, talvez ela fosse uma mensagem horrível, porque enquanto o As de Copas ele fala dessa sorte maravilhosa do amor, e a morte aqui ela parece estar muito fora de contexto, falando de fim mesmo, falando de morte. Então, essas 2 cartas, elas significam uma transformação, mas daria a sensação de que elas significam, se a gente fosse fazer uma interpretação até um pouco mais literal, né? Um amor que termina, que acaba, que morre de alguma maneira. E é engraçado porque engraçado não, né? Curioso, porque essa energia, ela tá aqui no meio da leitura. Só que antes disso, né? Impedindo isso, ou transformando isso, existe esse renascimento e essa fé, essa confiança. Então essas cartas elas dizem tenha confiança, tenha fé de que vai renascer. Tenha confiança, tenha fé de que vai viver. De que vai ter luz, de que vai surgir como dar a luz, né? O que muda todo esse significado sem tirar essa energia, né? E é até um pouco triste porque eu sinto que vocês estão sentindo essa energia. Vocês estão vivendo, vocês estão assimilando de alguma maneira essa energia que parece que algo muito importante, algo bom, na verdade para alguns de vocês até algo
essencial acabou, né? Parece que está se esvaindo na sua vida. Isso é muito triste, porque a carta do As de Copas, ela fala do amor, ela não fala da pessoa. Então, não é como se eu dissesse assim, ó, é justamente por isso também que a interpretação não é essa que eu sugeri anteriormente. Porque não é como se eu dissesse assim, olha, um amor com uma pessoa específica está acabando. É como se eu dissesse, é como se a gente dissesse que o amor em si, enquanto energia, ele estaria se esvaindo. E por que eu tô falando tanto disso? Porque se existe essa situação, é porque existe esse sentimento em vocês. Então também existe uma outra uma interpretação complementar aqui, que ela diz assim, vocês estavam sentindo essa sensação triste e de certa forma terrível de total perda das esperanças, né? Perda das esperanças no amor, perda das esperanças de que algo daria certo, de que o amor daria certo, de que o amor viveria. Só que, como nós falamos, isso é uma parte muito importante da jornada de vida de vocês. Essa carta da Imperatriz, ela também fala disso. Parece que vocês nasceram para uma jornada que está relacionada com esse amor. Entende? Então, quando vocês veem isso se acabar, é como se vocês perdessem o sentido da vida. Como se vocês realmente perdessem o sentido da vida. Então, essa Pai Divino, ele está aqui para que vocês não percam o sentido da vida. Para que vocês não percam a razão de viver, a razão de estar aqui nesse mundo, nessa jornada de vocês. Então é uma mensagem muito importante, porque independente dela estar falando que esse amor vai renascer da morte, que esse amor vai renascer desse lugar de além da vida ou de antes da vida, ela também é uma mensagem de amparo. Ela também é uma mensagem que diz assim, olha, tenha fé que vai renascer. Tenha confiança que nós estamos aqui. Você não vai perder o seu sentido da vida. Esse amor não vai morrer. Essa é a mensagem. Esse amor não vai morrer. É como se tudo parecesse caminhar para que isso acontecesse. Mas aí vem o Pai Divino, com a sua força materna de renascimento, e diz assim, não, não vai. Eu não vou deixar. O Sol. O Sol tá aqui no seu presente junto com a Imperatriz. O Sol é a vida, né? O Sol é a luz da vida. É a confiança, a felicidade e a vitória. E fala de renascimento também. O Mago, a Sacerdotisa, a Rainha de Espadas. Eu fiz uma leitura para Gêmeos, que eu falei sobre que também saíram 4 arcanos maiores aqui em cima. Tem uma mensagem semelhante, tem esse As de Copas lá, um pouco diferente, mas alguns aspectos semelhantes, se vocês tiverem curiosidade. E eu falei que era muito raro, né, muito diferente ter saído esses 4 arcanos maiores. Aí agora chega essa leitura, sai 4 arcanos maiores aqui, e aqui nós temos mais 3 arcanos maiores. A coisa ficou grande aqui. Parece que existe algo
que em algum momento vocês pensaram que ok, acabou, é o fim, vai ser isso mesmo, não tem... Isso daqui eu não consegui, isso não representava talvez tudo que eu pensava. Mas existe algo aqui que é muito grande. Tem esse monte de arcanos maiores. Parece que, pelo menos para alguns de vocês, essa união de amor, ela tem um propósito que é maior do que simplesmente, não que não seja importante, né? Mas maior do que apenas a sua felicidade nessa vida. Parece que esse amor que você veio viver nessa vida tem um propósito alquímico, sabe? Um propósito divino. E que viver esse amor, encontrar esse amor, se unir com esse amor, parece que é um caminho que é uma etapa de coisas muito importantes na jornada de vida de vocês. Essa carta do Sol, aqui junto com a Imperatriz, como eu falei, ela crava aqui uma mensagem que se torna irrefutável, sabe? Vai renascer, vai ter renascimento, vai ter vitória. Vai renascer, vai ter renascimento, vai ter vitória. Porque tem um propósito maior na vida. E aqui junto com a morte, nós temos a sacerdotisa. A sacerdotisa, ela é a criadora, né? E ela fala muito sobre aquilo que é inexplicável. Porque ela é representada pela figura da Virgem, sabe? Então, como a gente vê em Maria, né, mãe de Jesus, né, Maria, ela engravida de Jesus sem uma relação, né? Então é uma coisa inexplicável, mas acontece. Então a mensagem que ela traz aqui é que aquilo que parece impossível vai acontecer. Não é à toa que ela está aqui na coluna da morte, né? Porque a morte, ela representa o fim. E a gente geralmente, né, inevitavelmente, a gente interpreta o fim da morte como um fim inegociável, né? Irrevogável. Aquilo que a morte leva, tá levado. Não tem como a gente trazer de volta, não tem como a gente negociar. E na maioria das vezes no tarô, quando a morte ela vem com esse significado de fim, é um fim inevitável. É uma coisa que não dá para voltar atrás. E é aquela energia ruim que a gente falou agora, desse amor tendo um fim inevitável. Por quê? Porque ela é o fim natural. Então é como se ela fosse o fim do corpo. O corpo foi envelhecendo, 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 até que ele morreu. Então ainda que você tentasse trazer de uma maneira algo de volta, ou manter aquela alma naquele corpo, aquele corpo não tem mais estrutura. Então não tem o que fazer. Mas aí chega a sacerdotisa e diz assim, que o impossível acontece. Que uma virgem dá à luz sem nunca ter tido uma relação
de que uma virgem humana dá à luz aquilo que é divino, ao Filho de Deus, né? Então toda essa simbologia, ela vem aqui dizendo assim, o impossível vai acontecer. Aquilo que parece impossível, pelo menos para vocês, vai acontecer. Pela força dessa mãe criadora, aquilo que parece impossível vai acontecer. E pela decisão divina, tenham fé que as coisas vão se resolver. No fundo do maço, o 8 de paus. No fundo deste maço, os amantes. Aqui nós temos também um 10 de copas. E aqui nós temos um 9 de copas. O pendurado. O 6 de copas. O diabo. E o 10 de paus. Tem uma coisa muito interessante nessas 4 cartas que saíram agora, porque quando saiu esse dependurado, me veio aqui uma sensação de pendência. A mensagem que me veio é assim, é algo que é devido a você. Isso é muito interessante porque nunca me veio essa interpretação com o dependurado, né? Mas o dependurado, ele traz essa mensagem daquele que espera, né? Daquele que está esperando. E é uma espera que você não pode, não é voluntária, né? É uma espera involuntária. E me trouxe aqui essa questão, pendurado, pendente. Me veio essa mensagem de que tem algo que estava pendente. Algo que era devido a você. Com os 6 de copas, algo que era devido à sua alma. Algo que você sonhava, algo que vinha de antes da vida, era devido a você. E com esse diabo e esse 10 de paus, me fala que vocês deram tudo que vocês tinham, vocês chegaram no limite de vocês, né? Vocês deram tudo aquilo que vocês tinham para uma causa, para uma luta. E aqui com esse diabo, me dá a sensação de uma luta muito... Com esse diabo e o 6 de copas, me traz essa sensação de uma luta espiritual. Uma luta que talvez tenha sido uma luta meio um tanto quanto mediúnica, uma luta que vocês vivenciaram no interior de vocês, na alma, uma luta que vocês vivenciaram, às vezes por uma causa aqui na matéria, né? Uma causa que pode ser uma causa mais pessoal, mas também pode ser uma causa pelos outros, né? Para alguma comunidade, para algum grupo de vidas, né? Ou de seres vivos que precisavam que estavam vulneráveis ao mal, né? E eu não sei qual a dimensão, né? Para cada um de vocês vai ser diferente, mas tem aqui uma luta. E como essa é uma mensagem muito assim, muito grandiosa, é difícil interpretar nela
algum sinal que indique para quem é essa leitura. Então, esse tipo de leitura é sempre muito desafiadora. Mas essas 4 cartas aqui, elas trazem esse panorama que vão te ajudar a você entender se essa leitura é para você ou não. Aqui eu estou falando com pessoas que viveram uma grande luta espiritual e chegaram ao seu limite, que deram tudo de si por essa grande luta espiritual. E com essa carta do diabo, por mais que fosse uma questão assim, vivida de uma forma um pouco mais pessoal, eu digo pessoal no sentido de talvez ter sido interno, tá? Por ter sido algo muito espiritual, mas não é algo relativo a um desafio apenas de vocês, a uma luta apenas de vocês. Diz respeito a uma disposição espiritual ou até uma disposição física na qual vocês se colocaram para lutar contra o mal, tá? Então, se foi, por exemplo, uma disposição física, vocês lutando por uma causa, por um grupo de pessoas, vocês sabiam que vocês estavam ali fazendo aquele trabalho social, aquele trabalho de amparo, mas vocês estavam lutando contra o mal. Vocês sabiam que tinha um mal ali, que vocês estavam ali, que vocês tinham um propósito, lutar contra o mal. E se foi algo espiritual, mais ainda, né? Vocês com certeza, e nesse caso, vocês ficaram frente a frente com o mal, né? Foi muito mais nítido a presença do mal na vida de vocês, nessa luta espiritual. E essas 4 cartas me trazem esse significado. Existe aqui uma espécie, não de uma forma negativa, tá? Mas de uma forma boa. Existe aqui uma espécie de dívida da espiritualidade com você. Novamente, não dívida num sentido... vocês entenderam. É devido, é justo que vocês recebam isso. É justo que o que parece impossível aconteça. Existe essa pendência. Tá? E isso vai ajudar vocês a conseguirem identificar se essa leitura é para vocês. Né, depois da gente falar de amor, depois da gente falar desse amor, desse as de copas que representa essa forma grandiosa do amor que vem da espiritualidade, vem aqui mostrando, né, o quanto isso é real, é concreto. Porque a carta do 2 de copas, ela fala que haverá essa sua união com esse amor. E vocês serão felizes juntos. Vocês vão se unir e ser felizes juntos. E vocês vão poder viver, desfrutar da vida profundamente, sentir a alegria de viver a vida do fundo do coração. Em breve, isso vai acontecer. É uma leitura, como eu falei, muito grandiosa. Não vai ser para todos. O único sinal que nós temos aqui é essa luta espiritual, essa batalha, essa causa. Nunca foi só por vocês, era contra o mal, era principalmente pelos outros, tá? Inclusive por esse amor, que parecia também estar influenciado por essa maldade, mas não só por ele. E vocês chegaram no limite, né? Vocês deram a vida. Essa é outra coisa que tá me vindo aqui. Vocês deram a vida de vocês por essa luta. Vocês deixaram de viver para lutar. E então, para essas pessoas essa leitura. Então, cuidado, né? Porque às vezes quando uma leitura é muito boa, ela é interpretada de uma maneira errada, ela traz frustração.
E a gente tem também que saber respeitar um pouco a história dos outros, né? Porque quando a gente fala desse... Agora pode parecer bom, mas a gente nunca sabe o que as pessoas que se conectaram com essa leitura viveram, né? Porque esse as de copas com essa morte, se não tivesse, né, tudo isso aqui ao redor desse Papa, essa imperatriz, esse sol e tudo mais, essas pessoas viveram realmente essa sensação de esgotamento das esperanças, sabe? Então, isso é devido a essas pessoas e a gente tem que respeitar isso. Se não servir para os demais, né, para todos os outros, da gente, chega a nossa hora. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.